Vamos ler a palavra do Senhor, assentados mesmo como os irmãos estão. Abramos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Um texto bem conhecido, mas um texto que sempre nos traz inspiração da palavra de Deus, especialmente hoje, quando, como igreja do Senhor Jesus, estamos celebrando juntos a ceia do Senhor. Irmãos também em casa estarão participando da ceia do Senhor, então já pode preparar aí, você que está em casa, a sua mesa e também, não é isso? Em nome de Jesus, para participarmos juntos desse momento importante na vida da igreja. Nós vamos ler Atos capítulo 2, em princípio do versículo 1 até o versículo de número 4, e depois o capítulo 4, os versículos 31 até o 33. Então, primeiro, Atos capítulo 2, de 1 a 4. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, fala assim comigo, de repente, veio do céu um som, como o que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, sendo o Espírito que lhes concedia que falassem. Agora capítulo 4, versículos 31 até o 33. 4, 31 a 33. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Deus querido e Pai bendito, estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Que ela traga para nós despertamento, consolo, e que no nome do Senhor Jesus ela traga transformação para a vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, eu acho que esse tempo de pandemia que nós temos vivido, ele pode trazer coisas muito boas para nós. E eu acho que, na verdade, tem trazido. Aliás, eu acho que vai trazer muito mais coisas boas do que coisas que não são boas. E uma das coisas boas que esse tempo tem trazido para a vida da igreja é o desejo profundo de uma experiência maior com o Senhor, o desejo profundo de buscar as coisas que são de Deus, o desejo profundo de realmente estarmos também sendo melhores, mais experientes na palavra de Deus e tendo ainda uma experiência maior com o Espírito Santo de Deus. Portanto, sempre quando a igreja necessitar ou perceber que precisa de mais relevância na sociedade, de mais testemunho e de mais consagração, ela deverá voltar os seus olhos para o livro de Atos dos Apóstolos.
porque aqui está o registro do nascimento da igreja e dos primeiros passos da igreja cristã. E de todos os capítulos dos Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado também, ao invés de Atos dos Apóstolos, alguém já disse que os Atos dos Apóstolos poderiam ser chamados de Atos de Paulo, né? Porque a partir do capítulo 9 da conversão do apóstolo Paulo, até o final, praticamente só conta a história de Paulo. Então, alguns comentaristas dizem assim, Atos dos Apóstolos tinha que chamar Atos de Paulo, porque não são de todos os apóstolos, né, irmão Luiz? Mas outros, e com esses eu concordo, pensam que o livro de Atos dos Apóstolos deveria se chamar outro nome. Deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Porque, na verdade, o que nós vemos não são atos de pessoas, não são ações isoladas, mas a escrita do Espírito Santo de Deus na história da igreja, que realmente está empoderando espiritualmente um povo, uma pequena comunidade de 120 pessoas no seu início, para, como diz no outro texto, quando Paulo chega com o companheiro dele numa determinada cidade, alvoroçar o mundo. Eles disseram, se não me engano, em Tessalônica, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui. E como eles alvoroçavam o mundo? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, o livro de Atos dos Apóstolos, especialmente o capítulo 2 e os seguintes, principalmente até o 4, vão nos mostrar exatamente as condições para um avivamento na nossa vida, que nós tanto aguardamos, que nós tanto precisamos, que nós tanto ansiamos. É isso que faz o cristianismo ser uma religião extraordinária. O fato de que nós não vivemos, não existimos simplesmente nesse nível humano e mundano da vida, mas num outro nível. Buscamos algo transcendente que está para além de nós. É um ambiente de busca. E é interessante que os maiores avivamentos, as maiores mudanças, os maiores ventos de Deus na história aconteceram em momentos de crise. Bem, nós brasileiros, eu não sei quando nós não vivemos em crise, né? Desde que eu era criança só se fala em crise, crise, crise. E no passado ainda, aqueles que viveram como eu um pouquinho mais, tinha uma palavra que a gente ouvia todo dia na televisão, inflação, lembram? Mas é na crise, é que nós, muitas vezes, esperamos ou esperançamos, né, um avivamento de Deus. E aqui nós temos então, e essa palavra é para cada um de nós, para buscarmos o verdadeiro avivamento. O que é o avivamento? É fazer voltar o propósito de Deus para a nossa vida. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, fazer voltar o propósito de Deus. Falávamos hoje de manhã, na lição da Escola Bíblica, do curso Aprofundar, que é um curso que nós queremos que toda a igreja faça, né? Como o homem no Éden, nesse caso Adão e Eva, eles tinham a condição de paraíso, de não pecado. Mas como nós, mesmo depois do pecado, por intermédio de Cristo Jesus, nós somos colocados numa condição, eu diria, até melhor do que Adão. Porque Adão não era filho de Deus, era uma criatura de Deus. Mas nós em Cristo, segundo o apóstolo João, ou o evangelista João, somos, pela fé em Cristo Jesus, chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que no jardim do Éden o Espírito Santo pairava, o Espírito Santo andava por aquele jardim. Não,
depois de Cristo em nossa vida, o Espírito Santo não é um dínamo, não é mais uma força simplesmente que paira sobre as águas, sobre as árvores ou sobre o planeta Terra, mas é o próprio Deus que habita a nossa vida. Adão não era assim, mas nós somos, porque somos povo de Deus, nação santa, adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, ou nos tirou das trevas, para a sua gloriosa luz. É o Espírito Santo, a sua presença marcante, a linda terceira pessoa da Trindade, que habitando em nós, pode nos condicionar e nos levar ao verdadeiro avivamento. Mas há algumas condições para isso. E o texto de Atos 2 nos dá essa condição. A primeira condição, então, nesse caso, se você quer, em nome de Jesus, viver um avivamento real, se a nossa querida igreja quiser viver um avivamento real, que vem do céu, não avivamento de imitação, não avivamento de araque, mas um avivamento real que vem do céu, precisa pagar o preço do avivamento. A Bíblia diz, no versículo 1 do texto que lemos, que os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecoste. É interessante que até esse ponto o Pentecoste nada mais era do que uma festa judaica. O Pentecoste não representava nada para o cristianismo. Era mais uma das festas judaicas. Mas Jesus muda tudo, amém? Assim como Ele mudou a Páscoa, mudou o sentido completamente da Páscoa. Ele muda também o sentido do Pentecostes. Porque agora o Pentecostes não é mais uma festa judaica, onde os judeus de todas as cidades vinham para Jerusalém para aquela festa. Mas o Pentecostes para o cristianismo não é sinônimo de uma festa judaica, mas é sinônimo de uma visitação especial do próprio Deus ao seu povo, capacitando esse povo, dando poder a esse povo, para que fosse por todo o mundo e pregasse o Evangelho. Essa era a promessa que está exatamente no capítulo 1 de Atos, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas os discípulos que estavam aqui no versículo 1, reunidos, e a Bíblia diz assim, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Reunidos no mesmo lugar. O lugar, vocês sabem, é o cenáculo. Eu imagino os discípulos reunidos no mesmo lugar, 50 dias depois da Páscoa, ou seja, Jesus havia morrido há 50 dias atrás, e eles continuaram as suas reuniões, no mesmo lugar. Eles não tinham a Bíblia, um Novo Testamento, eles não tinham sequer, certamente, uma cópia da Torá, que é a Bíblia judaica, que só existia no templo ou na sinagoga. Não era comum as pessoas terem a Torá em casa. Eles não tinham nada, nem revista da escola bíblica, nada. O que eles tinham era um ao outro. O que eles tinham é olhar um do outro. O que eles tinham é as histórias que eles contavam uns para os outros. Por isso, eles tinham que ter muita perseverança. Eu imagino a conversa dos discípulos no cenáculo, contando os casos. Ah, Pedro, você lembra quando você tentou andar sobre a água? Aí o povo ria. Eles não tinham Novo Testamento, eles não tinham Torá. Eram pessoas simples. Mas eles tinham algo que era o mais importante. A esperança, a fé e a convicção daquelas promessas que o Senhor Jesus havia deixado para eles, que voltaria. Como o próprio Senhor Jesus disse para eles, que eles deveriam, então, esperar em Jerusalém.
Muitas vezes é num tempo assim de crise, é num tempo em que parece que nós estamos fazendo a mesma coisa. Eu imagino a reunião dos discípulos, devia ser muito chato. A Bíblia diz que eles se reuniam no primeiro dia da semana. Foi assim que Jesus apareceu para eles uma primeira vez, e 8 dias depois apareceu para Tomé. Lembram? Eles estavam no mesmo lugar. Jesus já tinha sido assunto aos céus. Eles não tinham a presença física de Jesus. Eles não tinham ali a presença do Espírito Santo ainda, porque o Espírito não tinha descido. Estavam eles apenas com a fé que havia no seu coração e mais nada. Mas eles tiveram que pagar o preço de olhar uns para os outros, de aceitar uns aos outros, assim como cada um era. Porque só assim, é só quando nós vivemos em comunidade, mesmo com as nossas diferenças, é que o Espírito Santo pode nos visitar. A unidade na diversidade sempre foi o ambiente propício para a manifestação do Espírito Santo. Talvez eles estavam ali conversando, algo trivial, dando risada, algum olhando no relógio, esperando a hora de ir embora. Mas olha como começa o versículo 2. Eu pedi, não foi à toa para você repetir comigo. Eles estavam juntos, reunidos no mesmo lugar. E o versículo 2 muda completamente a história desses homens. Muda completamente a história da igreja. Muda completamente a minha história e a sua história. Diz assim o versículo 2 no seu início. De repente. De repente. O que essa expressão de repente quer dizer? Algo inusitado, algo que ninguém espera. Ninguém esperava aquilo. Mas de repente, no meio daquela cidade cheia de pessoas de várias nações do mundo, eles começam a ouvir um som impetuoso. Eles começam a perceber algo diferente acontecendo. Aquele vento enche toda a casa. E eles veem parecendo algumas fagulhas de fogo voando. Não quer dizer que era, diz que parecia. Lucas certamente estava ali, e ele foi anotando o que ele via. E sobre cada um deles, aquela chama de fogo parece que pousava, e assim que aquele fogo tocava, talvez na cabeça deles ou no corpo deles, eles começavam a falar idiomas, línguas, que jamais haviam aprendido. E aquele som saía daquela casa, que tudo indicava que era um sobrado, né, um segundo andar. Então, dali, aquele eco daquelas vozes daqueles discípulos tomavam a praça principal da cidade, onde os judeus estavam comemorando o dia de Pentecostes. E haviam ali pessoas das mais diversas nacionalidades, como o versículo de número 9, e 10 e 11 nos diz: partos, medas, elamitas, mesopotâmios, da Judéia, da Capadócia, Ponto, da Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, Cirene, tanto judeus como prosélitos ou novos crentes, né, cretenses, árabes. Todas essas pessoas começaram a ouvir na sua própria língua as maravilhas do Evangelho, e ali estava se cumprindo aquilo que diz em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. É o Espírito Santo que capacitou aqueles homens que estavam ali no cenáculo para que eles pudessem, não eles, mas é o próprio Espírito que é o tradutor daquela mensagem que eles pregavam, a ponto daquelas pessoas todas olharem para aqueles homens galileus lá em cima e dizer: espera aí, eles não são galileus? Como é que nós os estamos ouvindo falar na própria língua em que nascemos? Sabe o que é falar na própria língua? É falar com sotaque. Eu estou tentando descobrir o sotaque de Valadares. Ainda não consegui. Eu acho que não tem. Todo lugar tem sotaque, mas aqui, até Belo Horizonte tem sotaque. Belzonte, o povo de Belo Horizonte fala Belzonte. Fala tudo cortado. Aqui uns falam meio baianado, outros falam diferente. Aqui cada um tem um sotaque, mas eu ainda vou descobrir para me falar igual. Hã?
presta atenção, é daqui, mas tem um que eu descobri que é daqui, para lá. Para lá. Tudo que você fala, isso aí é para lá. Isso é nova, vou aprender essa. Não tem esse aqui? Para lá? Não escutei isso em outro lugar, não. Mas é como se um valadarense estivesse lá em Jerusalém, ele escutasse o para lá, naquela mensagem que ele ouviu. Ou seja, além dele escutar a mensagem no idioma dele, ainda escutaria no sotaque dele. Isso é só obra do Espírito Santo. Essa visitação do Espírito Santo que ele quis fazer naquela época e ainda faz hoje, no sentido de que a capacitação espiritual, o verdadeiro avivamento que o Senhor traz para a nossa vida, ele redunda em salvação de outras pessoas, ele realmente resulta na transformação do ambiente onde nós estamos, porque ninguém pode continuar como está, com a presença, o poder e o propósito do Espírito Santo também agindo na vida dele. Mas é necessidade nossa também buscarmos e termos a expectativa do agir de Deus. Aqueles discípulos, eles não sabiam que seriam visitados pelo Espírito Santo naqueles dias. Aliás, eles nem entenderam quando Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não entenderam isso. Mas quando estavam na sua rotina, tendo comunhão uns com os outros, pagando o preço da unidade, porque não é fácil pagar o preço da unidade. Suportar o irmão não é fácil. É mais fácil isolá-lo, falar mal dele, é mais fácil largar ele para lá, é mais fácil dizer, fulano é muito difícil. Mas pagar o preço da unidade, como diz aqui o texto bíblico, eles estavam juntos e unidos, verso 44 e 45. Em Atos 4:32, eu amo esse versículo, diz assim, era um só o coração e a alma do povo. Sabe por que era um só? Porque eles já estavam realmente pagando o preço. Para mim, igreja, é aquilo que Jesus disse, alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram. Eu vivi isso aqui na prática, nessa igreja, como eu nunca tinha vivido na minha vida. Nunca tinha vivido na minha vida. E fui marcado para a vida toda, e isso vai ficar marcado no meu coração. Se não me engano, numa quinta-feira, nós estávamos nos despedindo da nossa querida irmã Dalila. Um grande número de pessoas estávamos lá. No sábado. Aliás, foi numa quarta-feira. Dia 5 de agosto. No sábado, dia 8, era o meu aniversário. Fizeram uma carreata, que eu nunca vou esquecer, está gravado. Eu botei em todas as minhas redes sociais só para fazer inveja nos outros. Se eu pequei, vou pedir perdão depois. As primeiras pessoas que eu vi foi o irmão Luiz, Nadine, Roberta, a família, Felipe, se não me engano, pelo menos passou no carro, não pôde ir, mas aquilo para mim foi na prática. Chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. Isso é ser igreja, viu, irmão Luiz? Eu sou grato ao irmão. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Eu sou fraco. É se importar com o outro. É sentir a dor que dói no outro, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de se alegrar com o que alegra o outro, talvez.
no mesmo momento quase, não dá tempo nem de respirar, porque as coisas acontecem tão rapidamente. Era um só, diz a Bíblia, a respeito daqueles primeiros cristãos, o coração e a alma. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Pagar o preço. Pagar o preço. Tem um cântico antigo que eu gosto, né? Esse cântico antigo, a Nadine é mais nova que eu, mas ainda vou ensinar os cânticos antigos. Daqui a pouco ela vai cantar um antigão que eu gosto, que eu pedi. Mas tem aquele assim: ame ao Senhor com todo o teu coração. Me ajuda aí. Com toda a força e razão. Conhece essa? Mas aí tem a parte que fala, que eu até escrevi aqui para não esquecer. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Fica bonito, dá para aprender para o mês que vem. Ame ao seu próximo como se fosse você. Condição para um avivamento. Você está buscando o Espírito Santo, faz muito bem, mas o Espírito Santo te dá a oportunidade de você olhar para o seu irmão. Primeiro, antes do Espírito Santo vir, ele deixou os discípulos olhar um para a cara do outro, aprender um com o outro, ver a feiura um do outro, ver a rabugice um do outro, e mesmo assim falar: eu prefiro estar aqui. Amém, irmãos? Mas é preciso também busca e expectativa de Deus. O que é que você espera do Senhor? A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 14, que aqueles discípulos, eles já buscavam a Deus, diz a Bíblia, Atos 1,14, todos perseveraram unânimes em oração. Antes do Pentecostes, em 1,14, a Bíblia diz que os discípulos perseveraram unânimes. Sabe o que é unânime? É todo mundo sem faltar um. Isso é unanimidade. E eles perseveraram em quê? Em oração. Que é uma visitação especial do Senhor, é preciso busca de Deus. Eles buscavam a Deus unânimes. Eles certamente criam naquilo que o Senhor Jesus havia dito: se dois de vós pedirem alguma coisa em meu nome, o que diz? Isso será feito. Não diz talvez, diz isso será feito. Em Atos 4:31 que nós lemos, a Bíblia diz assim, depois de orarem, verso 31, capítulo 4, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Ah, que sonho que eu tenho. De que o lugar onde nós estamos trema. Mas não no sentido geográfico ou geológico da tremura. Porque quando a terra treme, as coisas saem do lugar, não é assim? Na escala Richter tremeu não sei aonde. As coisas saem do lugar. Já viram no Japão? Sai tudo do lugar. Ah, como esse tremor do Senhor pudesse mudar a nossa vida, a nossa cidade, o nosso país, porque quando o povo de Deus ora, Deus faz tremer tudo aquilo que estava imóvel em nós, na nossa sociedade, para transformá-la em algo que agrade a Ele e que esteja de acordo com a vontade dEle. O tremor de Deus muda a sua vida, muda a sua cidade, muda a sua igreja, muda a sua família. Deus quer mover o lugar onde você está, fazer mudanças ali. O Senhor quer mover, o Senhor quer nos mobilizar para o centro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Quando nós oramos, o Senhor faz a parte dele, que é o extraordinário. Quando nós estamos em expectativa, nós estamos obedecendo ao Senhor. Lucas 24:49, o Senhor Jesus disse aos discípulos: esperai em Jerusalém.
Eles estavam obedecendo, não sabia porquê, mas eles esperavam em Jerusalém. Qualquer movimento de Deus na nossa vida virá pela obediência. Não existe avivamento de imitação. Certa vez, visitando minha irmã, que mora em outro país, e a primeira vez que nós fomos visitá-la, o ano de 2007, parece. E ela mora num país que não tem praia. É um país interior. E um dia meu cunhado falou, hoje nós vamos na praia. Aí eu ri, falei, a praia? Nós vamos para onde? Né? Para a praia é muito longe. Mas em outro país, ou na Itália, no sul, ou lá naquelas praias geladas, lá da Alemanha, sei lá onde. Mas eu fui. Ele falou, você trouxe roupa de banho? Ele já tinha mandado levar roupa de banho, e era inverno. Inverno. E eu tinha levado minha sunguinha. Imagina. Mas eu achei graça daquilo. Irmãos, tinha mesmo. Até coqueiro tinha. Dentro de um negócio fechado, enorme. Você está entendendo? E ali tinha a praia. Aí tocava uma música havaiana, alô, vai, aquelas. Aí quando fazia assim, via as ondas. E praia do jeito que eu gosto. Com o chão emborrachado, sem areia, água quente. Praia de Suíça. E a onda, a hora que tocava a musiquinha, você podia correr para mergulhar na onda do negócio. Ô, gente, eu espero que esse povo não esteja me vendo. Mas que bobagem é essa? Não tem ninguém da Suíça me vendo, que é minha irmã, Elzi. Um abraço, querido. Ah, se eles viessem na Bahia. Hein? Mas lá tem a praia. E é gostoso. É legal. Ô, gente, você ali para essa Bahia, aquele lugar que eu gosto lá, me chama Ilhéus, o que é aquilo? Aquilo é um pedaço do paraíso. Porto Seguro. Tem um negócio lá em cima que eu fui uma vez no tal do Porto de Galinha, que se chama Porto dos Pastores, porque ele é bom demais. Tem areia, você pisa, aquela água clarinha. Tudo bem que não tem musiquinha havaiana, tem outras musiquinhas. Nada substitui aquele vento. Nada substitui aquelas ondas naturais, aquela areia. Mas os nossos queridos lá deram um jeito. Fizeram um arranjo, ficou bom. Mas é imitação. Tem muita gente que quer um avivamento de imitação. Ele quer produzir o avivamento, sabe como? Produzir a praia dele, com a musiquinha e tudo mais. Mas não funciona. Porque o vento de Deus, ele não é produzido por máquina humana nenhuma. As ondas de Deus, elas não podem ser produzidas por um ambiente preparado para emocionalizar as pessoas. Ele vem de Deus, ele vem do alto. Ele é o vento que sopra onde quer, como disse o Senhor Jesus a Nicodemos. Ele é aquele vento impetuoso que vem sobre nós, quando nós estamos na expectativa, esperando algo extraordinário acontecer. Nós precisamos ir com o nosso coração, esperando algo extraordinário acontecer. Não sabemos o quê, como a onda do mar, vem aquela onda grande, vem a onda pequena, você não sabe o que vem, você só olha, e vai, e deixa-se levar, como o surfista na onda, né? Deixa-se levar. Esse é o movimento de Deus, esse é o movimento espiritual, essa é a obra que Deus faz na nossa vida e na vida da igreja, quando nós deixamos Ele atuar. Não adianta tentar fabricar o momento, dizer o Espírito Santo vai descer tal hora. Olha, para você realmente ser marcado pelo Espírito Santo, você tem que ter passado pelo plano A, plano B, plano C, ter chorado, ter rolado, ter feito isso, ter feito aquilo, aí você passou pela experiência com o Espírito Santo. Isso é fabricar o infabricável, que é o poder de Deus na nossa vida.
precisamos ter uma expectativa bendita de que Deus vai fazer algo extraordinário no nosso meio, na nossa casa, no nosso trabalho. Mas é preciso perseverança. É preciso perseverança. Em Atos 2, no verso 46, no finalzinho do capítulo, nós encontramos assim a palavra de Deus dizendo: todos os dias perseveravam unânimes, veja a palavra unânime de novo, no templo. Partiam o pão em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O verso 46 começa com a expressão todos os dias. Todos os dias. Eles perseveravam então na comunhão. Meu pai usa uma expressão muito interessante. Usava, na verdade, né? Mas ele, quando a gente tomava opinião com ele, pai, eu estou querendo fazer isso. E teve uma vez eu fiz um curso de cabeleireiro, eu sou cabeleireiro, tá, irmão? Eu já estou olhando seu cabelo aqui já. Você está pensando o quê? Depois eu conto essa história do cabeleireiro, que é interessante também. O que me empurrou para ser pastor, né? Mas, aí eu lembro de uma vez, eu queria montar um salão de beleza, comprei todas as coisas do salão de beleza, comprei tudo, para me ganhar dinheiro. E ganha, viu? E ganha. Mas eu lembro, meu pai, fui me aconselhar com ele, já tinha comprado tudo, aí eu fui conversar com ele. Conversei com ele antes, não. Porque a gente faz assim com Deus, a gente faz tudo antes, depois vai pedir para Deus abençoar. Aí meu pai falou comigo: meu filho, eu te abençoo, te ajudo no que você precisar. Não podia ajudar muito, mas o que ele podia ajudar, ele falou que ajudava. Mas disse assim: olha, mas que isso não seja fogo de palha. Fogo de palha. E o pai conhece a gente, né? Mãe conhece a gente, né? Era fogo de palha mesmo. Depois tinha que vender tudo barato e perdi foi dinheiro ainda com aquilo. Tem muita gente que é fogo de palha. E a expressão ela é muito interessante, porque é como você junta um tanto de palha, né, na roça, a palha do milho ou de outra coisa qualquer, e você toca fogo naquilo, dá aquele fogo enorme, aquela coisa impressionante. Mas daqui a pouco passou. A obra que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida não é fogo de palha. Agora, não era todo dia também que aquele evento, o vento impetuoso, aconteceu. Aliás, pelo texto bíblico, só aconteceu uma vez. De uma vez por todas. Mas a partir daquela injeção de poder. Porque a Bíblia diz que foram cheios do Espírito Santo. Veja como a expressão, ela aparece aqui várias vezes. E foram, verso 4 do capítulo 2, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Depois, aqui no capítulo 4, no texto que lemos, do versículo 31 a 33, o 31 diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, estar cheio do Espírito Santo desloca qualquer pessoa e mostra que não é fogo de palha. Eles continuaram todos os dias, vejam, todos os dias. E nessa perseverança, eles alcançaram crescimento. Se não, vejamos no versículo 46 ainda, do capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: diariamente perseveraram unânimes no templo, partiu o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha o finalzinho do versículo 47. Enquanto eles louvavam a Deus, tinham a simpatia, tomavam a refeição, reuniam no templo e nas casas, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Percebeu? Eles se reuniam todos os dias e cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos.
que mudou de lá para cá? A nossa perseverança. A nossa persistência. Cada dia, diz o texto bíblico. O meu sonho, e o pastor Alessandro? Está quase dormindo aí já, né? O meu sonho, o pastor Alessandro é o nosso líder aqui dos pequenos grupos multiplicadores. É um dia chegar aqui antes da pregação e nós perguntarmos assim: quantos foram salvos durante a semana nos pequenos grupos aí na cidade de Valadares? Meu sonho é que cada casa de cada membro da primeira igreja batista, espalhado por essa cidade, pelos vários bairros dessa cidade, sejam faróis da graça de Deus, sejam igrejas, pequenas fontes, que vão gerando novos crentes. Eu dizer assim, Elcio, quantos essa semana o Senhor acrescentou lá no seu pequeno grupo? Pastor, foi um só, é o João, esse aqui. Nadine, a Thaís está aqui, converteu essa semana. E antes da pregação, fulano, Beltrano, antes da pregação, chamar essas pessoas à frente e orarmos por elas. Porque o Senhor quer acrescentar à igreja cada dia, cada dia, cada dia. O Espírito Santo, ele não começa a agir no domingo às 9 da manhã e para de agir às 9 da noite, não. A igreja não está viva apenas no domingo, ela está viva cada dia, em cada casa, em cada empresa, em cada escola, em cada escritório, em cada oficina. É a igreja do Senhor que está ali, reunida, espalhada pela cidade, ganhando almas para Jesus. E como isso é feito? Está aqui escrito no texto: no templo e nas casas. No templo e nas casas. No templo e nas casas. É o crescimento. E se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que se em Atos 1,15 a Bíblia fala de 120 pessoas nesse grupo. Em Atos 2,4 já são quase 3.000 pessoas. Em Atos 4,4 são quase 5.000. Em Atos 5,14 fala de multidão. E em Atos 9,31 já não fala nem de pessoas, diz assim: as igrejas se multiplicavam. Amém? O Espírito Santo ainda, glória a Deus por isso, ainda visita a sua igreja. O Espírito Santo ainda visita as nossas vidas. O Espírito Santo, ele quer nos encher como no Pentecostes. O Espírito Santo quer nos encher, quer encher a sua igreja, capacitá-la, dominá-la, ser o dono dela, para que ela seja testemunha onde quer que seja. Essa é a capacitação que vem do alto, que está à nossa disposição, sempre. Mas lembre-se, é preciso pagar o preço da comunhão. É preciso pagar o preço. É preciso sermos uma igreja que ama, que chora e que se alegra. É preciso, no nome do Senhor Jesus, termos uma expectativa de que algo novo vai acontecer e o lugar onde nós estamos vai tremer e o Senhor vai mudar aquilo que parece imutável, primeiramente dentro de nós mesmos, depois na igreja, na nossa casa, na nossa sociedade, na nossa cidade. E, se formos perseverantes, outras pessoas, cada dia o Senhor vai acrescentar ao reino dele, ao reino bendito do Senhor, em nome de Jesus. E você, está disposto, está disposta a receber um avivamento de Deus na sua vida? Um avivamento de Deus na sua casa, nos seus filhos, na sua esposa, no seu marido, nos seus familiares? Um avivamento de Deus no seu ministério na igreja? Um avivamento de Deus no seu pequeno grupo, na sua célula? Então vamos pagar o preço junto. O preço da oração, o preço da comunhão, o preço do perdão, o preço da obediência a Cristo, o preço da busca de Deus, em nome de Jesus.
Eu queria que você tivesse um tempo agora para você pensar. Nadine vai louvar o Senhor com a canção. Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa música. Mas enquanto ela estivesse cantando, eu queria que você pensasse sobre a sua participação, ou quanto você precisa estar com a sua vida no altar do Senhor. O quanto o Senhor quer de fato, através da sua vida, transformar. Enquanto a Nadine canta, você vai orar ao Senhor também, preparando o seu coração para esse momento da ceia. Preparando o seu coração para participarmos como um só coração, uma só alma, desse momento precioso e especial, que é a ceia do Senhor. Nadine vai cantar, logo depois o pastor Alessandro estará presidindo a ceia do Senhor.